imagino a Aya, daqui a alguns anos, né? Sei lá, ela tá com Um aninho. daqui uns 2, 3 anos, quando ela tiver um pouco mais de consciência, né? Ela vai olhar pra avó e vai falar, caraca, minha avó é forte. Ela vai crescer com 5, 6, 7, 8. Minha avó é forte, minha avó é uma referência de mulher, minha avó me inspira. É esse legado que você vai deixar nela. É isso. Isso é fantástico. No nosso treinamento, nós costumamos dizer assim que quando nós nascemos, nós ganhamos uma fitinha aqui no braço com o nosso nome. Uhum. E quando nós morremos? Quando Lápide. nós partimos daqui, Uhum. o que nós deixamos na lápide? O nosso nome. Sim. O verdadeiro sentido está no que a gente vai deixar entre um e outro. Nossa, Entre um e outro. muito bom. Então, eu me arrepio. Fala, turma do Desenvolva-se Cast, bem-vindos ao episódio de número 69. Eu estava aguardando demais esse episódio, não à toa. Hoje eu tô tendo o prazer de receber aqui uma pessoa que eu me encantei. Eu não vou dizer que só foi na primeira vez, porque a segunda vez foi muito impactante, né? Mas eu tô muito feliz de poder receber a Kátia aqui. Mas antes de eu apresentar a Kátia para você, quero te agradecer pelo crescimento do nosso canal. Estamos crescendo em inscritos, estamos chegando em lugares diferentes fora do Brasil. Eu tô muito feliz por isso. Obrigado pelo apoio de todos vocês. E bora cair para dentro de um grande episódio. Esse tema e essa pessoa que veio aqui hoje vai agregar muito nas nossas vidas. Então, papel e caneta na mão para aprender com a nossa querida Kátia Navarro. Bem-vinda, Kátia! Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês, poder estar falando um pouco da minha história, do meu trabalho e poder fazer um mínimo de diferença na vida de cada um. Vai ser bom demais. Gente, eu preciso aproveitar cada segundo aqui dessa gravação, tem quase 2 meses que eu te convidei. Exatamente. Foi dar certo agora, porque a agenda da Kátia é muito disputada, não é? Mas que bom que você está aqui, deixa eu te apresentar especificamente aqui para a turma. Kátia Navarro, que amanhã vai completar 63 primaveras. Isso mesmo. Que honra pra Isso gente, mesmo. que honra. Ela é empreendedora e treinadora do Mastermind do Instituto Napoleão Hill. Exatamente. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E também ela é diretora executiva do BNI Regional São Paulo, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Bacana. Ao longo da nossa conversa você vai falar de todas essas áreas da vida, mas hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre novas atitudes e melhores resultados. É uma coisa que você vive, você respira, e é algo que eu me apaixonei, me encantei da tua história. Tanto que eu te contei ainda há pouco ali nos bastidores que quando eu te conheci, eu cheguei em casa falando pra minha esposa, eu falei, amor, aquela mulher é uma leoa, ela tem uma história de vida, ela tem um posicionamento. Eu adorei, de verdade, Kátia, você transmite muito dos valores que eu prego, vivo e acredito, não é? Então é uma honra pra mim estar aqui, pra poder aprender com você. Mas quando eu te conheci, você contou a história do momento que você saiu do CLT pra começar a empreender. A gente pode começar por aí? Pode. Posso só um pouquinho antes do CLT, só para você Vai lá. entender? Vai lá. Tudo começa aqui na mente. Não tenho a menor dúvida disso. Demorei para aprender, mas tudo começa da mente. E eu sou filha de espanhóis. Nossa. Fui criada em Piraju, interior de São Paulo. Uhum. E eu era aquela caipira de Piraju que falava assim, ai, aqui não tem oportunidades, aqui não tem o que fazer, eu quero cidade grande, Então eu sempre tive esse desejo de fazer acontecer. Sim. E quando eu acabei o ensino fundamental, não tinha faculdade, e eu fui estudar em Lins, no interior também de São Paulo. Uhum. Me formei, voltei para Piraju, só existiam o supermercado e o Banco Bradesco. Ou era garota Bradesco, Uhum. ou caixa de supermercado. Falei, não é isso, eu não fiz faculdade para isso sem nenhum demérito, Uhum. mas eu queria mais. Sim. E aí tentei a sorte em São Paulo. Quem é que vai pegar uma inexperiente de 23 anos recém-formada para trabalhar em São Paulo? Eu falei, vai ter um louco. E eu acreditando muito nisso, Sim. em 86 fui chamada para trabalhar na fábrica de lustres Moncler, que é onde eu me tornei CLT. Uau. Em um ano, entrei como RH, e em 2 anos eu já era gerente administrativa. E essa empresa me deu todas as oportunidades de treinamentos. Então, eu fiz Leader Training, fiz Empretec, Arita, fiz muitos cursos, muitos treinamentos. E sabe buscando o quê? O que a maioria das pessoas vai buscando nos treinamentos. Bater metas, Uhum. alta performance. Uhum. E era isso que eu ia buscando. Uhum. Até que, em 2011, eu conheci o Mastermind da Napoleão Hill Foundation.
treinamento também que a empresa me proporcionou. Ah, isso que eu ia te perguntar, como que você tinha conhecido? Pela empresa também. Legal. O escritório de contabilidade que nos prestava serviços fez um workshop. Os diretores não puderam comparecer, eu fui representando a empresa, me encantei, falei, é isso que eu quero para mim. Nossa. E aí, depois de tantos treinamentos, tantos cursos, fiz o Mastermind. Falei, é isso que eu quero para mim. Faltam 4 anos para me aposentar. Gente, me aposentar. E aí eu falei, será que a empresa vai querer ficar comigo? Será que é isso que eu quero para mim? E aí eu falei, Mastermind, eu quero continuar. Estudei mais 2 anos e meio pela Napoleon Hill Foundation, me certifiquei, e aí a empresa, que eu tinha uma preocupação se ela ia ficar comigo, o que aconteceu? Inverteu. Ela ficou pequena para mim. Caramba. E aí eu falei, preciso sair dessas 4 paredes do escritório. Nossa. E assim eu fiz, saí com 29 anos de empresa. 29. E faltando quanto tempo para se aposentar? 1 ano. 1 ano para se aposentar. 1 ano. Quando eu fiz o Mastermind, eu tinha 25 anos de empresa. Tá. Ainda eu fiquei mais 4 anos na empresa. Porque eu estudei mais 2 anos e meio pela Napoleon Hill Foundation para me certificar. E aí abri minha própria empresa para prestar contas para Mastermind. Não avisei a Mastermind que saí da empresa. Nossa. Por quê? Eu tinha medo que desse algo errado. E eles falassem assim, como é que você abriu mão de CLT? Como é que você abriu mão disso para vir para o Mastermind? Mas aquela mesma garota de lá de trás, que sabia que ia conseguir, eu falei, não, nada vai dar errado. E aí, eu fiz minha primeira turma, nós somos avaliados pelos participantes, que são empresários. Que legal. Eles nos avaliam e a minha nota foi boa, foi alta. E aí, eu contei para todo mundo, esbravejei para o mundo, gritei para o mundo que eu estava me tornando empreendedora. Nossa. E desde 2012... eu estou nessa missão. É uma missão. É uma missão. Porque eu já estou aposentada há mais de 10 anos. Legal. E a aposentadoria para mim é um detalhe. Nossa. É um detalhe. Porque eu carrego uma frase comigo que nós temos que fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. Não podemos passar na vida delas sem que façamos a diferença. Então isso agora para mim é uma missão. Que fantástico. E eu tô muito orgulhosa, gosto muito do que faço, e embora, assim, a gente tem que fazer por um propósito. Sim. Então, eu continuo com os meus propósitos. Nós, como Mastermind, criamos a nossa visão estratégica para 5 anos, mas a cada meta batida, a cada sonho realizado, a cada propósito conquistado, um novo propósito no lugar. E um detalhe, em todas as áreas da vida. Sim. Que esse é o diferencial. O que o Mastermind me trouxe foi isso. O equilíbrio entre a pessoa e o profissional, Kátia. Porque eu era workaholic. Eu quero bater 20 milhões, eu quero faturar, eu quero lançamentos, eu quero exportação, eu quero que o mundo saiba quem é Moncler. E hoje eu quero transformar líderes em pessoas responsáveis, de autorresponsabilidade e eficazes. Que fantástico. Que fantástico. Naquele momento que você olhou para a empresa que você ficou por 29 anos. 29 anos. E você percebeu que ali já estava pequeno para você, como que foi essa tomada de decisão? Porque, na realidade, foram 29 anos, e aí você conseguiu perceber um potencial gigantesco dentro de você que talvez estava adormecido esse tempo todo. Talvez não estava, né? Estava. Como que foi tomar essa decisão? Não foi fácil. Tá. Não foi fácil porque uma vida dentro de um regime CLT, Sim. e aonde eu tinha um cargo de confiança, então eu estava totalmente na zona de conforto. Estava totalmente na minha zona de conforto. Tinha um excelente salário, tinha as mordomias de gestora. Então, assim, o trabalho que se pede a Deus, né? Sim. Tranquilo. E empreender, a gente sabe as dificuldades que nós temos como empresários, mas o sonho foi muito maior. E eu falei, não, eu consigo. E a autoconfiança, aquilo que eu sempre acreditei, que eu sou ousada, eu vou fazer acontecer. Mas é o que você comentou, eu não tinha essa consciência, porque o método de Napoleon Hill são exatamente potencializar as suas competências. Sim. Então, a partir do momento que eu tive, através do processo Mastermind, as minhas competências potencializadas, a minha autoconfiança foi lá para cima. Eu falei, então, eu consigo. E meus filhos se tornaram Mastermind, meus colegas de trabalho Mastermind, muitos deles, né, Mastermind. Sim.
Falei, e agora? Para quem que eu falo de mastermind? Nossa. Então eu precisei sair do escritório, precisei sair das 4 paredes. Bater asas e voar, né? Aham, com certeza. Que fantástico. Imagino nessa trajetória quantas pessoas, quantas carreiras você ajudou a construir, a consolidar. E isso é muito bacana porque, na realidade, em relação ao tema, novas atitudes e melhores resultados, você é um avatar transformado, né? Exatamente. Você passou literalmente pelo processo. E isso é muito bacana. Salvo engano, no livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill, ele tem uma frase que diz o seguinte: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Exatamente. Pensando que o nosso público-alvo, eu sei que tem uma galera que tá nos ouvindo aqui agora, que faz parte do CLT, outra galera também é empreendedora, mas como que eu consigo ter esse estado de consciência que a Kátia teve há alguns anos, de olhar e falar, cara, peraí, eu posso mais, eu consigo ir além, então eu vou trazer um exemplo prático aqui da minha vida, Sim. tá? Há um tempo eu tava com uma dificuldade em relação à insônia. E todo dia eu acordava e me queixava pra minha esposa. Ela perguntava, amor, como é que você tá? Não dormi bem. Toda vez ela perguntava, toda vez. O dia que ela não perguntou, eu fui me queixar pra ela. Falei, nossa, amor, eu não dormi bem essa noite, que não sei o quê. E aí, sabe o que ela falou pra mim? Mas, Thiago, o que você tá fazendo em relação a isso? Porque é muito fácil você se queixar, mas eu não tô vendo você se movimentar em sentido nenhum pra resolver essa questão. E aí eu falei, nossa, você que é psicóloga aqui agora, só pra... Aí eu olhei aquilo, Kátia, e falei, cara, ela tá totalmente certa. Então eu tava me queixando, só que não tava fazendo nada pra poder melhorar a mim mesmo. E tem áreas da vida dessa pessoa que tá ouvindo a gente aqui agora, talvez nas finanças, talvez na saúde, talvez no quesito relacional, sentimental, que a pessoa só reclama, mas não faz nada. Como que foi pra você isso lá atrás? Só trazendo um adendo aqui, que nada contra regime de CLT. Sim. Porque CLT, nossa, eu construí a minha vida baseada nisso, né? Filhos nas escolas particulares, do bom e do melhor, todos os meus bens, meus ativos, eu consegui com o meu trabalho. Sim. E é necessário. Total. Nós precisamos de muitas Kátias, como existiu a Kátia, aquela Kátia. Mas é o que você falou, tudo começa pela mente. Então, veja bem, eu levei 29 anos, aliás 25, né, de quando eu fiz o treinamento, 25 anos para conhecer esse método. Eu já estava nos meus 49, 50 anos de idade. Quisera eu ter tido 30, 35 anos de idade, que é a idade que nós estamos, entre a faixa de 30 a 35, buscando mais o ser do que o ter. Porque a nossa vida é dividida em setênios. Sim. Né? Então, aos 7 anos cai a nossa dentição, nós somos educados pelos nossos pais, depois pela escola e sociedade, aprendemos a lidar com autoridades, que são os professores, diretores, depois a adolescência, depois a fase de faculdade e depois a fase do mercado de trabalho. Que aí a gente quer fazer acontecer, dar o melhor, provar, marcar território. Verdade. Marcar o território. E aí depois, quisera eu ter conhecido esse processo numa faixa de... Então hoje, se eu tenho gente em sala ou me ouvindo nessa faixa de idade, eu falo, não perca tempo em conhecer o método e as competências de Napoleão Hill. Porque isso te traz uma conscientização profunda de como tomar essas atitudes. Se tudo começa através da mente, como é que eu parto para a ação? Todo grande empreendimento, toda grande invenção sempre começou de um pensamento, de uma ideia. E dessa ideia se transforma na ação. E essas ações, quando repetidas, se tornam um hábito. Então, veja bem, eu tinha autoestima elevada, sempre tive autoestima elevada, autoconfiança forte, comunicação, sempre fui comunicativa. E comunica muito bem, aliás. Muito obrigada. E desde pequena. Que legal. Sempre fui nerds, sempre passei com 10. Por quê? Porque sempre fui pequenininha, usei óculos. Então não tinha muita opção, era sentar na primeira fileira da escola, da sala de aula. E meus amigos quem eram? Os diretores, os professores, os colegas inteligentes. Esses eram os meus amigos. E para ver como eu não tinha essa consciência das leis do êxito, que eu sempre me considerei, ela é líder. Meu pai falava, a escola falava, em reunião de escola falava.
E, no entanto, eu não tinha essa assertividade. Eu só sabia porque eu ouvia falar, mas eu não tinha técnicas e ferramentas para aplicar e ser assertiva. Então, o que nós precisamos é o autoconhecimento. Muito bom. É só o autoconhecimento que vai nos levar a realmente a nos conhecer, saber qual é o real propósito, e aí sim fazer planejamentos, fazer ações, tomada de ações com resultados. Com resultados. Então, eu me considero uma eterna aprendiz, Sim. continuo aprendendo aqui com você, aprendendo com o Henrique, com a Dali, aprendendo com todos. E passando conhecimento, porque conhecimento só tem valor quando ele é compartilhado. Isso é verdade. E é por isso que eu aceitei o seu convite de estar aqui hoje. É isso. Tem muita gente que fica com aquela obesidade cognitiva, né? Aprende algo, ou não aplica, ou não compartilha. E aí a vida não flui, não pode fazer isso. Não. Pode falar. Não. Então, e aí o fato de criar esta coragem foi a conscientização dessas competências, que uma dessas competências é a autoconfiança, e eu tive a consciência dela, e aí eu criei a coragem para empreender. Aí sim, sem medo algum, aquele sonho de garota de 17 anos, quando saí de casa para estudar, demorou para se tornar realidade, mas se tornou realidade. E um detalhe, sempre é tempo para começar. Sempre é tempo para começar. Não tem data, não tem dia, não tem hora. Sempre que você tomar a decisão, é o teu momento. Muito bom. Eu tô com vergonha de você porque eu esqueci de trazer para você o meu livro. Eu tenho um livro chamado Ainda Dá Tempo, mas eu vou te entregar esse livro em algum momento. Legal. Vai justamente nesse sentido. De forma prática, pra gente começar a entrar nos manuscritos de Napoleão Hill e todos os ensinamentos que ele deixou. Naquela época que você estava já com 25 anos de casa, quais foram as primeiras novas atitudes que você teve, os novos hábitos que você teve para começar a dar esses passos claros nesse lindo futuro /presente, né, que você construiu aqui? Por incrível que pareça, nos 25 anos de empresa, eu falei pro diretor, vou fazer 25 anos de empresa. Aí ele falou assim, sim, eu falo, já 15 de janeiro. E aí ele falou, sim, mas podemos comemorar o ano inteiro. Eu falei, não, dia 15 de janeiro. Não, vamos comemorar o ano inteiro. E eu falei, meu Deus do céu, eu quero 15 de janeiro. E eu mesma fiz a minha festa, a minha celebração, num buffet, com os convidados, todos os funcionários, com seus familiares, com os nossos diretores e com todos os meus familiares de Piraju, inclusive, que vieram para cá. E eu consegui reunir amigos, colegas de trabalho e familiares para celebrar aquele meu momento. E a partir deste evento, eu tinha certeza de que era um marco na minha vida, na minha história, e que era só o começo. Então eu mesma produzi meu convite, eu mesma produzi tudo, eu fiz. Vai ficar caseiro, vai ficar... Não importa. Mas tudo passou daqui para a ação e o resultado. Começou a se posicionar. Exatamente. E aquilo que eu comentei contigo, eu estava dando os treinamentos paralelo, durante o dia eu trabalhava na empresa, na Moncler, e à noite eu dava os treinamentos. E quando eu saí da Moncler, eu não contei para Mastermind que eu tinha saído da empresa. Então, essa também foi uma atitude, cautela. Legal. Cautela. Eu tive bastante cautela, aprendi a ter o autocontrole. Que legal. Porque eu comentei no começo da nossa conversa que eu sou filha de espanhóis. Então, para mim, o autocontrole não era uma competência adormecida. Mas quando eu vivi o processo, eu falei, nossa, totalmente adormecida. Porque espanhol grita. E por que espanhol tem que gritar? Só porque espanhol tem que gritar. E eu gritava. Não gritava no trabalho, porque no trabalho eu não posso gritar. Quem são aquelas pessoas para ouvir o meu destempero? Não cabe ali, né? Não cabe. Agora, na minha casa, com os meus filhos, aquela que bate na mesa, muitos irão se identificar agora, aquele que bate na mesa e fala, enquanto for sustentado por mim, estiver debaixo do meu teto, quem manda aqui sou eu, as regras são minhas. E isso eu estava com os filhos adolescentes. Nossa. E aí eu fiz um mastermind, trocaram a minha mãe. Caramba. Trocaram a minha mãe. Hoje, dizem que o filho é criado para o mundo, a gente coloca o filho para o mundo, e que se dá muito mais valor aos amigos. Então, hoje, antes de ser mãe, porque mãe eu já sou. A partir do momento que eu gerei e criei, eu sou mãe. Então, hoje, eu sou muito mais amiga,
do que propriamente mãe. Sou mãe, sim, sem dúvida. Sim. Mas muito mais, em primeiro lugar, a amizade com os meus 2 filhos, com o Lucas e com a Lara. Então, essas foram todas as mudanças. As minhas mudanças foram muito mais pessoais do que profissionais, Nossa. com as leis de Napoleão Hill. Esses dias uma pessoa, uma head de uma empresa me procurou pra fazer mentoria. E, poxa, eu quero crescer aqui, só que tô com uma dificuldade, isso e aquilo, e tudo apontando na fala dela ali pra hard skills. Só que quando a gente tá um pouco mais treinado, não é? A gente percebe que na realidade é o ser humano ali por trás da profissional falando assim, cara, tô precisando me conhecer, tô precisando me conectar ou me reconectar comigo mesma, porque eu tô perdida aqui dentro. Exato. Como o autoconhecimento ele é libertador, né, Kátia? Muito, Meu muito Deus. libertador. Muito. E esse autoconhecimento não é uma vez só. Não. É um processo contínuo. Se você viver 120 anos, você vai passar 120 anos aprendendo. Exatamente. É um processo contínuo, porque a vida é cíclica. Sim, Então, por isso, um dos diferenciais também do método de Napoleão Hill sim. é exatamente isso. Para nós, não importa qual competência esteja de um líder, de um gestor, de um colaborador, Sim. ela esteja adormecida. Uhum. Porque nós falamos de potencializar e adormecidas. Não importa para nós qual esteja adormecida. Nós vamos entregar técnicas e ferramentas para potencializar as 17. Muito bom. Por quê? Porque a vida é cíclica. Muito bom. Então não adianta eu trabalhar só os pontos a melhorar. Não. Eu tenho que... Opa! Tá vivo. Napoleão Hill ficou emocionado agora. Ele ficou emocionado agora. Ah, E a vida é cíclica. Sim. Então, né, nós tivemos aí o evento pandemia. O evento pandemia, para quem não trabalhou o autocontrole, para Sim. quem não trabalhou a tolerância, para quem não tinha essas competências potencializadas, sofreu e sofreu muito. muito bom. Sofreu e sofreu muito. Isso é verdade. E eu quero trazer esses pontos. Pode ficar à vontade, Ricão. Obrigada, eu viu, quero- Henrique? Eu quero emendar esse ponto que você acabou de trazer nas leis de Napoleão Hill. Dá vontade de conversar com você até meia-noite aqui, se deixar, tá? Mas vamos tentar construir esse racional em cima desse tema, novas atitudes, melhores resultados. Quais das leis começaram a fazer sentido na vida da Kátia para ela ter essa transformação lá atrás e que até hoje você mantém isso e fala, cara, isso aqui é regra de vida. Você falou algumas já que é o autocontrole. O que mais? O que Napoleão Hill fala? O objetivo principal bem definido. Tá? Tudo começa com um propósito. Tá bom. E, de novo, eu volto naquele tema. Todos procuram alta performance para quê? Buscando profissional. Ninguém vai buscar treinamento para ser uma melhor esposa, um melhor marido, um melhor filho, um melhor cidadão. Ninguém. Melhor na sociedade. A gente não vai buscar treinamento para isso. É verdade. A gente vai buscar treinamento para melhorar a nossa alta performance. É verdade. Então, quando eu não conseguia bater as metas, eu falava assim, puxa, onde que eu erro? Em todos os treinamentos que eu fiz, no objetivo principal bem definido. Não está muito claro o que você quer. Tem que escrever, tem que planejar, tem que fazer plano de ação. Aí eu passava a fazer. Não pode guardar na gaveta. Aí eu deixava numa lousa. E assim mesmo eu não batia. Se era 20 milhões, eu fazia 19,5. Uhum. Se eram 5 lançamentos, eu fazia 4. Uhum. Onde é que eu erro? Uhum. Quando eu conheci o Mastermind, eu descobri que o objetivo principal bem definido só estava no profissional. E na minha saúde? Qual era o meu objetivo? Eu não tinha tempo para ir ao médico. E no meu lazer? Eu não tinha tempo para viajar. Nem pra hobby. Nem para hobby. Nem para nada. Para nada. Para comunidade. Nossa. Comunidade? Eu tenho praça no meu bairro? Nossa, eu nem sabia que eu tinha praça no meu bairro. Que eu tinha equipamentos de ginástica. Não sabia. Uhum. Então, assim, votar para quê? Não vou votar. Imagina, qual é o meu papel de cidadã? Então, tudo isso eu aprendi, mas o principal, que eu carrego comigo até hoje, o objetivo principal bem definido e o entusiasmo. O entusiasmo, as pessoas falam, só você, 6:30 da manhã, tá com esse sorriso no rosto, tá iluminada desse jeito, tá... Não, a partir do momento que eu estou compartilhando a minha vida com alguém, seja ela pessoal Sim. ou profissional, o meu entusiasmo tá a tudo. Eu sei o quanto o meu entusiasmo interfere na vida das pessoas. Sim. Isso é verdade. Então hoje, na pandemia, quando nós trabalhávamos em home, os filhos e eu inclusive, cada um num cômodo, Uhum. e fala mais baixo um pro outro, Uhum.
Ao mesmo tempo, eu tinha um post-it no meu notebook dizendo, cada vez que meu filho me ouvia trabalhando, ele falava, você me inspira a cada dia ser uma pessoa melhor. Nossa. Então, assim, eu tenho esses bilhetes guardados até hoje comigo e para sempre, né? É tesouro, né? Um tesouro. Então, o entusiasmo e o objetivo principal bem definido. Acabei de ser avó, né? Minha netinha tem 1 aninho. Uhum. E todo mundo dizia assim, quando ela nascer, você vai colocar o pé no freio. Você vai colocar o pé no freio. E eu tava esperando isso. Uhum. Eu estava esperando isso. E quando ela nasceu, eu abracei 2 novos projetos profissionais, Nossa. que um é BNI e o outro é Mastermind, Sim. os 2 têm a ver. Uhum. E detalhe, né? Os 2 têm a ver com ajudar pessoas, tanto o BNI quanto o Mastermind. Que eu, além dos treinamentos que eu dou, além de participar do BNI, assumi 2 projetos nessas duas empresas. E tô trabalhando muito mais do que trabalhava antes. Mas por quê? Porque eu quero ser produtiva. Eu quero deixar um legado para a Aya. Eu sou a avó que estraga, eu vou ser a avó... Não se trata disso. Eu vou dar carinho e dou carinho, mas eu quero que ela se inspire. Um verdadeiro líder, ele lidera, por exemplo, Sim. mas ele inspira pessoas. Sim. Você sabe que você está sendo um bom líder quando você inspira as pessoas. Sim. Então, se de repente você tiver alguém que fala assim, Thiago, quando eu crescer eu quero ser como você, Uhum. você está inspirando pessoas. Você está exercendo uma boa liderança. Então, o objetivo principal bem definido e o entusiasmo. São os 2 carros-chefes para mim, mas todas elas eu tenho que manter em equilíbrio. Que se uma delas não estiver em harmonia, aí Desanda. desata. É. Aí eu posso tropeçar. Eu posso tropeçar. Eu imagino a Aya, daqui a alguns anos, né? Sei lá, ela tá com Um aninho. Daqui uns 2, 3 anos, quando ela tiver um pouco mais de consciência, né? Ela vai olhar pra avó e vai falar, caraca, minha avó é forte. Ela vai crescer com 5, 6, 7, 8. Minha avó é forte, minha avó é uma referência de mulher, minha avó me inspira. É esse legado que você vai deixar nela. É isso. Isso é fantástico. No nosso treinamento, nós costumamos dizer assim que quando nós nascemos, nós ganhamos uma fitinha aqui no braço com o nosso nome. Uhum. E quando nós morremos? Quando Lápide. nós partimos daqui, Uhum. o que nós deixamos na lápide? O nosso nome. Sim. O verdadeiro sentido está no que a gente vai deixar entre um e outro. Nossa. Entre um e outro. Muito bom. Então, eu me arrepio. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Quando você fala sobre entusiasmo, a minha mente de psicólogo me acusa, poxa, mas e as patologias da mente, e as emoções? Só que eu me pego vendo muito pro lado pessoal. A vida nunca foi leve comigo. Desde pequeno, cara, muito desafio. Pra minha mãe morrer, ela não pode só simplesmente morrer, tem que morrer literalmente de uma hora pra outra. Coisa, tipo, sempre a vida foi forte, né, em relação aos desafios. Só que também a minha energia e a minha vontade de viver parece que era uma resposta. Você me mandou isso, então eu vou te mandar isso daqui de resposta, né? Porque eu entendo que é uma questão de decisão. Ser alguém entusiasmado, ter vida nos olhos, ter vida, entusiasmo na onde você passa, pra quê? Pra mudar ambientes, pra mudar mentes, né? Transformar o coração das pessoas. Você acredita que isso é moldado em relação ao entusiasmo? Isso é um poder de decisão. É uma decisão. É decisão. Fala mais. É decisão. Eu decidir ser assim, eu decidir ser entusiasta, eu decidir ter os meus propósitos. E eu só consigo o entusiasmo quando eu tenho propósito. Sim. Se eu não tenho um propósito, para que eu vou levantar às 6:30 da manhã se eu não tenho um propósito? Claro, bem definido. E eu acredito sim que de repente ele até possa ser moldado, porque eu fui assim. Eu sempre fui alguém muito alto astral. Uhum. Mas, de novo, a consciência do que o entusiasmo de fato significa. Que o entusiasmo é uma força que sai de dentro de você, é um Deus dentro de você, independente da fé que você tenha, ou uma energia dentro de você. Eu já tive participante que falou assim, eu não acredito em Deus nenhum. Uhum. Falei, não, em algo você acredita. Aí dentro de você ele Sim. falou, em mim mesmo. Sim. Falei, então ótimo, é essa força Sim.
que te faz ter o entusiasmo. Os desafios sempre vão existir. Sim. Cabe à tua tomada de decisão de como você vai encará-los. Então, um elemento muito importante para o entusiasmo é a atitude mental positiva. Como que eu crio isso? Evitando as influências do dia a dia, das mídias sociais, da TV. Quando nós acordamos, por exemplo, hoje eu vim para cá. Certo. Foram 33 quilômetros. Se eu deixasse num rádio dentro do meu carro, eu ia ficar louca. Porque só eu vi. Só coisas ruins. Sim. Só coisas ruins. Nós somos bombardeados da hora que acordamos até a hora que nós vamos dormir. Ah, não, mas isso não me atinge. Atinge. Tudo é uma energia. Tudo flui. São ambientes, né? Tudo é energia, tudo é um campo energético. O mastermind é uma mente brilhante. São mentes em harmonias. Nós dois, embora você ainda não tenha participado do processo, mas nós dois estamos com a mente em harmonia. Com a mesma finalidade, com o mesmo propósito. Sim. De levar o meu conhecimento, de levar esse bate-papo a centenas e milhares de pessoas. Sim. Para que a gente possa fazer a diferença na vida deles, acrescentar na vida deles. Sim. Então, tudo isso é uma questão de decisão. E se molda. Na minha opinião, pode se moldar, sim. As redes sociais influenciam, a tua família influencia, a tua sociedade. E não só influencia no entusiasmo, ele influencia para adormecer as competências. Isso é verdade. Como que eu às vezes converso e falo assim, potencializar. Tá, mas por que não é potencializada? Porque Napoleão Hill identificou, ele estudou mais de 16 mil pessoas, Sim. Entre elas 500 celebridades e pessoas comuns, como os colaboradores dessas celebridades, os familiares dessas celebridades, enfim, pessoas comuns, Sim. Como eu, você, nossos familiares. E ele chegou à conclusão que todos nós temos as 17 características, 17 competências em comum, que é o livro As 17 Leis do Triunfo, Esse daqui. que está aí na sua frente, exatamente. Este é o resumo compilado para o século XXI, para o nosso treinamento aqui no Brasil. Mas é através do manuscrito original de Napoleão Hill, aqui aproximadamente 800 páginas, onde está todo o estudo dele. E ele chegou à conclusão que todos nós temos as mesmas competências. Então, por que um chega ao sucesso e o outro não? Por que eu levei mais de 30 anos ou quase 30 anos para empreender? Por que a vida do meu irmão é uma e a minha é outra? Exatamente porque competências se adormecem ou se potencializam. Como? Pela experiência de vida que nós temos. Concordo. Pela experiência de vida que nós temos, pela família que nós somos inseridos, pela sociedade que nós somos inseridos. Eu comentei que eu era uma excelente aluna. Consequentemente, meu irmão, muito grande, tal, sempre moleque, sempre sentou no fundão da sala de aula. E deu muito trabalho. Decisão dele. Decisão dele. Mas sempre nós ouvimos, ela é inteligente, ela não me dá trabalho, ele é ovelha negra. Quantos pais, inconscientemente, não estão fazendo isso hoje? Sim. Destruindo a família com essas falas. Hoje. Poxa vida, mas os dois saíram de dentro de mim, ou os 3, ou os 4, não importa, mas saíram a educação é a mesma, o amor é o mesmo. Por que um é água e outro é vinho? Porque nós somos diferentes. E aí, o ser humano aponta muito mais o dedo do que faz os elogios. E aí começa-se o elogio, nada mais é do que, né, o reconhecimento. A Madre Teresa de Calcutá dizia que o ser humano precisa mais de reconhecimento do que de pão. Nossa. Olha o poder dessa É frase. forte demais. Nós precisamos mais de reconhecimento do que de pão. Então, alguém que é reconhecido, seja ele pelo que for, de bom que ele fez, imagina como ele não se potencializa. Isso é verdade. E aquele outro que não, ou que recebe críticas, ou que recebe palavras, né, não tão positivas assim, como é que ele cresce? Aí a gente cresce assim. É verdade. Com valores diferentes, com universos diferentes, pensamentos diferentes, e para um dá certo e para outro não. E por isso que nós buscamos entregar o autoconhecimento para que você saiba quais as que estão adormecidas. Quando eu passei por o processo, eu sou comunicativa, eu sou líder, sempre ouvi. Só que eu não tinha essa consciência, não era assertiva.
Trabalho na escola, quem nunca? Eu quero aí que alguém me aponte, quem nunca? A professora sempre coloca um aluno de nota vermelha para fazer o trabalho com o aluno de nota 10. Uhum. Para quê? Para o trabalho ajudar a equilibrar a nota do amiguinho. Sim. E o que normalmente a gente faz para garantir o nosso 10? Deixa que eu faço. Deixa que eu faça a sua parte, eu coloco o seu nome. É. Eu garanti o meu 10 e eu era mais amiga dele ainda, Uhum. do coleguinha. Tava lindo, né? Lindo. Uhum. Foi assim que eu cresci e foi assim que eu repliquei a minha liderança nessa empresa onde eu trabalhei por 29 anos. Caramba. Por 25 anos dela, eu repliquei dessa forma, centralizadora. Isso tem um preço alto, né? Alto. Sem férias, sem lazer, com úlceras Nossa. e só querendo trabalho. E reconhecimento, dinheiro. E aí é que tá. Saúde negligenciada, tudo negligenciado, porque a gente vai buscar. E aí que eu vi, poxa vida, o meu autocontrole era adormecido. E eu pensava, eu não me dava nota baixa no autocontrole porque eu sou espanhola. Uhum. É natural. O espanhol gritar é natural. É a crença, né? E a gente acredita assim. E a gente leva dessa forma. Então, é dessa forma que se potencializa e é dessa forma que se adormece competências. Por isso que eu comentei que na pandemia, quem não estava preparado com essas ferramentas, com essas técnicas, principalmente com o autoconhecimento, sofreu e sofreu muito. Isso é verdade. Sofreu e sofreu muito. Isso é verdade. Eu acabei formulando uma frase que eu tenho utilizado muito ultimamente. Eu digo o seguinte, que o resultado que você não tem está escondido atrás da habilidade que você ainda não desenvolveu. E quando você fala sobre líderes, não é? Às vezes, na verdade, o que é esperado de um líder? É que ele venha inspirar. Exatamente isso que você falou. Mas talvez a referência de liderança que uma pessoa tenha tido seja de um pai ou de uma mãe fiscal, né? Que só cobra. Um pai e uma mãe que não é amigo, que não é amiga. E aí a pessoa cresce, vai pra dentro da profissão, se torna líder. Exatamente. E replica isso. Replica. Só que aí vem uma coisa poderosa que você falou também. O poder do ambiente. Você poderia vir pra cá escutando uma rádio que ia acabar com o seu dia. Exatamente. E chegar aqui e ter pouco pra poder entregar, né? Pouco de coisa Exatamente. proveitosa. Ou você poderia chegar aqui nessa energia que você chegou e conseguir se derramar em tantos corações e tantas vidas aqui. Cara, que fantástico. É isso mesmo. É isso mesmo. Caramba, Kátia. Nossa, o Henrique, eu tenho um problema de falar com a Kátia que dá vontade de ouvir ela até amanhã, se deixar. Desses manuscritos, não, desses livros de Napoleão Hill, qual que mais foi marcante pra você e por quê? Sem dúvida alguma, as 17 leis do êxito, que é o que transformou a minha vida, me transformou como pessoa, como ser humano, como mulher, como cidadã, como mãe, Tá. me transformou em todas as áreas da vida. As 17 leis do êxito. Esse pra mim é o principal. Mas existem muitos bons livros. Atitude Mental Positiva, Tá. dele, é muito bom também. Você realiza seus próprios milagres. Nossa. Poder da decisão. Sim. Você realiza seus próprios milagres. E o mais esperto que o diabo. Esse clássico, né? O Mais Esperto que o Diabo, inclusive, na pandemia, foi um dos livros mais vendido no mundo inteiro. Ele foi matéria na revista Veja por vários meses consecutivos como livro recorde de vendas por conta da pandemia do medo, né? Por conta do medo. Que legal. Da entrevista que ele fez com ele mesmo, Sim, né? Porque ele era um ser humano. sim, Como eu também sou um ser humano. sim, Tenho sangue nas veias. sim. Então tem dias que eu acordo e falo assim, ai, tem que sair da cama mesmo, tá tão bom aqui. Daí eu lembro o que eu posso fazer de diferença na vida do outro. E já começo pela minha casa. Que inspiração eu estou deixando pro meu filho e pra minha filha. E agora pra minha neta. Exato. Então, quais são os valores? Qual é o legado? Né? E agora, assim, lógico que eu tenho muita lenha para queimar ainda, né? Mas eu, né, nos meus 63 anos de idade, né, já vivi muita coisa. Sim. Já vivi muita coisa. Então, continuo produtiva, mas graças a Deus, em cima das leis do êxito, em cima do que ele nos ensina a ter os nossos propósitos, eu tenho uma vida equilibrada. Então, pretendo ir muito longe. E vai. Muito longe. E vai. Quando a gente fala de, poxa, está na casa dos 60 e poucos anos de idade, né, 70 e poucos anos de idade, muitas pessoas começam a querer parar a vida.
E esse é um grande perigo, e você deve saber muito bem disso. Quando o homem não tem um propósito claro Exatamente. e bem definido, cara, tudo que ele quer é se aposentar e ficar dentro de casa. Hoje em dia, meu pai tá com 76 anos de idade e a gente tá com problemas sérios, e esses problemas começaram a se apresentar desde que ele se aposentou na tua idade, 63 anos de idade. Exatamente. E, cara, fica sedentário, em cima do sofá, não vê mais propósito de vida, né? Porque perdeu o trabalho e tudo mais. Esse é um grande problema. Esse é o grande problema. Quando a gente fala de ter novas atitudes para poder gerar, de fato, resultados diferentes, eu quero desenhar aqui, porque eu tenho certeza que você vai se aventurar nesse ponto que eu vou levantar. Uma pessoa que tá reclamando da vida, que a carreira dela não tá fluindo. Vamos desenhar um personagem aqui. Que nome a gente dá pra esse personagem? Jeff, tá bom. O Jeff, ele tem 32 anos, minha idade. Ele tá como analista pleno numa empresa. Ele vê pessoas mais novas de idade e de empresa passando, entre aspas, na frente dele. E ele reclama que ele não consegue crescer profissionalmente. Ele vê a saúde dele indo por água abaixo, porque os sinais do corpo dele já estão começando a aparecer. O relacionamento dele não tem muita novidade. É mais do mesmo, é uma rotina que não inspira, é uma rotina que deterioriza de certa forma. E o Jeff também tem o relacionamento com as pessoas, as amizades, não tá tão legal. Ou seja, ele tem todos os motivos do mundo para reclamar. Pensando no nosso tema, novas atitudes, melhores resultados. Por onde que o Jeff deveria começar? Nossa, é excelente essa tua pergunta, e vou me remeter ao que eu sempre ouvi da minha mãe e do meu pai, né? Tá. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és, já é uma verdade. Boa. Já é uma verdade. Por quê? Aliança de mentes. Aliança de mentes. Fantástico. Então, aliança de mentes, mastermind. Sim. Significa isso. Sim. Então, o Jeff pode estar numa situação, e você trouxe de novo o ponto que eu falo, do equilíbrio entre a pessoa e o profissional. Sim. Então, é natural que você me colocou o Jeff com pessoas passando à frente dele no trabalho, e que no relacionamento dele pessoal também não anda às mil maravilhas. Sim. Uma coisa complementa a outra. Então, eu não conseguia bater as minhas metas porque meu lado pessoal era negligenciado. Então, a hora que eu encontrei o equilíbrio, eu consegui. Então, o autoconhecimento que o Jeff tem que ter é a primeira coisa antes dele ele poder ficar se comparando, se analisando. É aquela velha história. Porque, para mim, sim, eu imagino que famílias que tenham, como essa história que eu contei, um é o filho lindo, maravilhoso, e o outro é o Jeff. Uhum. Um é a Kátia, né? E o outro é o Jeff. Uhum. Por que a minha irmã dá certo? E comigo não? Por que ele consegue e eu não? Por quê? Por quê? Por quê? A resposta está dentro dele. A resposta está dentro dele. O coach faz muito bem isso, né? Sim. O coach faz perguntas que vai tirar de dentro dele todas as respostas. Verdade. Não sou coach, não tenho a formação de coach, mas já fiz, já fui, né? Então eu sei que é dessa forma e tá dentro de nós as respostas. Uhum. Então o Jeff tem que buscar o autoconhecimento para ver se ele está no local certo, na hora certa, no relacionamento certo. Um exemplo que eu gosto de trazer também para comparar aqui, Henry Ford, ele tinha o sonho de fabricar o motor V8. Sim. Ele não era engenheiro mecânico. Ele não tinha formação de nível superior. Sim. Mas o que ele fez? Se cercou de pessoas que fez com que acreditasse no sonho dele e foi a fundo realizar o sonho. Mas ele tinha o quê? Um propósito. Claro. Cadê o do Jeff? E bem definido. Qual será o propósito do Jeff? É só subir de carreira, subir, mas tá claro? Tá bem definido? Talvez esteja faltando esta clareza, essa definição, e, de novo, em todas as áreas da vida. Não é só no profissional, porque eu sempre busquei só no profissional. E sempre morri na praia. Então, o autoconhecimento é a base de tudo. É a base de tudo para que você chegue no teu êxito. E a segunda lei do êxito é a aliança de mentes. Sim. Então, você tem que se cercar de pessoas que vão fazer com que você alcance seu objetivo. Eu aceitei o seu convite.
Nós criamos uma aliança de mentes aqui Sim. para que a gente possa atingir o seu público, agora o nosso público. Sim. E nós nada seríamos se não tivéssemos o Henrique e a Darly. Isso é verdade. Então eles estão na aliança construída conosco aqui, neste propósito, nesta tarde. Isso é verdade. Se o Jeff tivesse a oportunidade de te ouvir agora, quais são os primeiros passos que ele deveria dar para criar clareza? Porque num mundo com tanta informação inútil, não é? Às vezes, talvez o Jeff esteja preso numa rede social que ele fica ali de dopamina em dopamina, não consegue sair dali, e são várias informações que não vai agregar em nada, talvez agrade, mas não agrega, não é? Como que ele forma essa clareza? Substituir tudo isso que você falou, todos os senões que ele tem em mente, todos os porquês que ele tem em mente, pelos seus sonhos. Começar a escrever os seus sonhos, colocar os seus sonhos num papel, e em todas as áreas. O que eu sonho em ter, o que eu sonho em ser, Nossa. o que eu sonho. Porque se a minha mente pode imaginar, eu posso realizar. Então, o primeiro passo é o sonho. E cai por terra, assim, quando se fala, pelo menos eu tenho essa verdade dentro de mim, comigo, pensar grande. Uhum. Eu sempre pensei grande, não queria piraju, né, tal, eu sempre pensei grande. E pensar, já que você tem que pensar, pense grande. Pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Dá menos trabalho pensar grande, sabia? Isso é verdade. No detalhe, é verdade. Por quê? Porque se eu penso grande, por exemplo, quero passar umas férias no Havaí com a minha família. Eu dependo de N fatores. Que as minhas férias coincidam com as férias dos meus filhos e cada um tem um negócio diferente, várias situações, que a parte financeira de todos estejam de comum acordo também, estejam, né, o suficiente para isso, enfim. Mas se até eu conseguir essa viagem para o Havaí, eu tiver uma viagem para a Baixada Santista. Isso que eu tava pensando. Uma viagem para o BC. Descer para o BC. É verdade. É muito mais fácil. Sim. Porque um grande sonho, ele é feito, como é que nós realizamos ele? Através de objetivos. E os objetivos através do quê? De pequenas metas. Então eu tenho que ter pequenas metas para alcançar o meu objetivo e do meu objetivo realizar o meu sonho. E as pessoas desprezam isso, né? Total. Enquanto o Jeff tá preocupado em o outro subiu, eu não, por que o outro deu certo, eu não, por que minha esposa não, por que não, ele tá deixando de sonhar. Isso é verdade. Ele tá deixando de sonhar. E se ele não tem um motivo para sonhar, se ele não tem um sonho para realizar, que tipo de aliança de mentes ele vai... E algo que é bem importante também dizer aqui para quem está nos ouvindo, e isso também nenhum pai tem culpa, ninguém faz de propósito. Uma família de advogados. Aí tem o pai, o avô era advogado, o pai é advogado, nasce o neto cresce, tem que fazer direito. Sim. Nossa, mas o vovô criou essa empresa, você tem que dar sequência. E ele não quer, ele quer ser designer. Eu já tive alunos assim, participantes, empresários assim, advogados assim, que sonhava realizando o sonho de um pai, realizando o sonho de um avô, mas não o seu próprio sonho. Então, isso é muito sério. Seríssimo. Eu conheço uma história de Campinas para São Paulo. Tinha um motorista de ônibus era um ônibus fretado. E ele dirigia alegre, toda vez. Alegre, feliz. E um belo dia um conhecido meu se incomodou. E falou, cara, eu preciso perguntar para aquele motorista porque ele vai e volta, pega trânsito em São Paulo, volta para Campinas, tão alegre assim. E aí esse conhecido falou assim, cara, por que você é tão alegre? E ele falou, porque eu tô vivendo a profissão dos meus sonhos. Aí o meu conhecido falou assim, tá, é isso. Aí ele falou, peraí, você não escutou tudo. Eu passei quase 35 anos sendo engenheiro. Era o sonho do meu pai. Eu cresci, vivi o sonho do meu pai, fiz minha vida financeira sendo engenheiro, só que ser motorista de ônibus era o meu sonho de criança. Depois que eu saí dessa vida, eu vim aqui e tô vivendo o meu sonho com 60 e poucos anos de idade. Ou seja, quando a gente fala sobre ter clareza, Kátia, isso daí é muito sério, muito profundo. Muito. Os dias estão cada vez, aparentemente, não é mais acelerados com a velocidade de informações que a gente tem. E
como profissionais, como pessoas, se a gente deixa ser engolido por esse tanto de coisas que acontece, a nossa vida não flui. E você pensa que essa história do pai querer que o filho seja médico, seja doutor, para realizar um sonho é coisa do passado? Acontece hoje. Acontece hoje. É raro, mas acontece todo dia. Acontece hoje, ao vivo e a cores. Eu vivencio isso. Acabou de nascer o meu filho. Ele vai ser engenheiro. Uhum. Igual pai, igual avô. E se ele não quiser ser engenheiro, eu não pago faculdade para ele. E já começa o julgo ali. Como é que nos tem ombros aliança de daquela pessoa. mentes? Não tem. Não tem aliança de mentes. Quando eu bato na mesa e eu digo, aqui quem manda sou eu, as regras são minhas, enquanto for sustentado por mim sou eu, onde é que tem aliança de mentes? Não existe. Não tem. Agora, quando eu compartilho da responsabilidade igual, do sonho, sonharmos juntos, vamos realizar, vamos fazer, isso é bom para nós. Por exemplo, agora, né, os filhos casando, cada um fazendo voo solo, minha casa tá enorme para mim. Vou colocar a casa à venda, com o amém deles. Uhum. Todos os 3 envolvidos, toda a família toda envolvida. E vou comprar 2 apartamentos, Então, todo mundo compartilhando da mesma ideia. Cara, Salmo 150. Deus ordena a bênção aonde há união. Ponto. Né? Onde há discordância, nada flui, né? Então, aquele pai que fala, não, você quer ser músico? Uhum. Fazer música? Não pus filho no mundo pra isso. Não tem aliança de mentes. Não. É porque esse pai ou essa mãe possivelmente não é um ou uma treinadora, né? Agora, essa pessoa que de repente quis ser músico, ele pode até ser músico. Só que ele vai ter percalços em outras áreas da vida, em outras situações. Sim. Porque não existiu aliança, ele foi na raça, ele foi na briga, naquele intuito de querer ser e vou fazer acontecer. E aí sofre muito. Demais. Sofre muito. Eu imagino. Nesses anos todos, tão envolvida, não é, com a Fundação Napoleão Hill, quais histórias que você se recorda de pessoas que você treinou que são marcantes e você pode trazer aqui pra gente? Imagino que tem algumas aí. Tem. Ah, meu Deus. Tem, e eles me permitem até que eu conte. Que legal. Eles me permitem que eu conte. A gente chama de case de sucesso, né? Case de sucesso, exato. Então, pra mim, assim, todos os engenheiros que passaram pela minha sala são vidas fantasticamente transformadas de A a Z. Uau. Porque alguém da formação de engenharia, alguém de exatas, 2 mais 2 é 4. Uhum. E hoje, se você fala 2 e 2 é quanto? Pode ser 4,01, como pode ser 3,99, como pode ser 22, Uhum. pode ser uma série de coisas, pode ser o que eu quiser que seja 2 mais 2, 2 e 2. E, no entanto, para o engenheiro, ele morre se eu falar que é 3,99. Sim. E aí eu tenho esse engenheiro que veio para a sala, e ele, para a sala de treinamento, e ele atendia, ele fazia projetos e ele tinha freelances contratados, projetistas, para fazer. Ele fechava um projeto e ele colocava na mão de um free para desenvolver esse projeto no papel e tudo mais para apresentar para o cliente. E ele, quando ele veio me procurar, de novo, só se procura pelo profissional. Sim. Ele veio procurar porque ele não conseguia fidelizar os estagiários, os frees que ele contratava. Então, quando vinha um novo projeto, de novo ele tinha que procurar alguém no mercado que tivesse disponível para fazer isso para ele, junto com ele. Uhum. E ele era casado, tinha uma única filha, a filha adolescente. Quando ele chegava em casa, a mulher ia para academia, para não ter que aguentar o mau humor do marido quando chegasse em casa. Uhum. E a filha falava, pai, olha o que eu fiz na escola. Ô pai, olha o que eu tenho que fazer na escola. Nossa, o dia inteiro com a sua mãe, não viu isso? Agora que eu cheguei cansado, você tem que ver isso agora? Uhum. E era assim a vida dele. Nossa. Aí ele veio para a sala, se autoconheceu, potencializou suas competências, e o que ele fez? Ele me convidou, porque uma vez mastermind, para sempre mastermind. A gente acompanha os resultados e a gente compartilha. Então, a gente vai ver em loco, porque os treinamentos são todos presenciais. Sim. Então, a gente cria um laço muito forte, uma aliança de mentes de verdade. E eu tive a oportunidade de conhecer a sede dele, depois do Mastermind, com 6 projetistas fidelizados, contratados, Uau. com uniforme com a marca dele. E a filha tinha um sonho ele faz artes marciais, mas ela queria mergulhar. Pois ele começou a fazer mergulho junto com ela. Que fantástico. Ele fez a segunda lua de mel com a esposa.
Nossa. E outro detalhe, que ele só tem uma única irmã e os pais idosos. Uhum. Então, ele era o provedor. A irmã cuidava dos pais e ele bancava. Sim. Mas eu faço a minha parte. O mais difícil eu dou. Que é, né? O plano de saúde, a despesa, o aluguel, enfim. E o sonho dos pais, eles, se eu não me engano, são do Nordeste. Não, certeza, são do Nordeste. O sonho era voltar à cidade natal, à terra natal. E depois de 1 ano formado, ele posta nas redes sociais ele levando o pai para viajar, para voltar à terra natal. Segunda lua de mel com a esposa, e isso foi em 2018. Tá. Agora, esse verão desse ano, ele foi fazer um mergulho em alto mar na Ilha Bela, e ele encontrou coisas que o Beni nos traz também, colegas empresários que se reúnem. Ele encontrou um outro colega de BNI que também fez o mastermind em época diferente. Caramba! E eles se identificaram com o mastermind. Nossa. E esta pessoa que ele encontrou, ele sofreu um acidente de trabalho, um outro case também. Ele sofreu um acidente de trabalho, ele trabalha com antenas telecom. Tá. E caiu num buraco de elevador Meu Deus. Tem embaixo. Meu Deus. Ficou anos, assim, parado, fisioterapia, tal. Só depois disso que ele veio para fazer o mastermind. Tá. E hoje ele escalou o Everest. Que isso? Era o sonho dele, como mastermind. Caramba. Na sua meta de 5 anos, que a gente constrói junto em sala, Sim. ele colocou escalar o Everest e ele foi. Caramba. Foi agora, o final do ano passado. Que fantástico. E eles se encontraram na Ilha Bela, um fazendo maratona, correndo, o que caiu do elevador correndo, e o pai e a filha mergulhando. Nossa. Então, assim, é uma transformação. Imagina você recebendo essa informação, né? Compartilhando, a gente tá nos grupos, assim, é fantástico. É Meu fantástico. Eu me arrepio. É mudança de vida pra sempre, né? Mudança de vida para sempre. Que fantástico, Kátia. Fico feliz demais. Tua vida inspira a mim, assim, de graça. Muito fácil, muito fácil. É um presente poder te acompanhar, poder te ver, poder te assistir e aprender com você. Muito bom mesmo. Fala um pouquinho do BNI, da qual você faz parte sendo diretora executiva daqui de São Paulo. Isso. BNI, Business Network International. Sim. É uma organização que já está no Brasil há 15, 16 anos, mas ela existe há 40 anos, fez 40 anos agora. Criada por Ivan Misner, americano. E aonde nós, empresários, é um grupo de empresários que se reúne para um café da manhã para networking de referências qualificadas. Sim. Então, não é uma simples rodada de negócios ou troca de cartões. Sim. É muito mais do que isso, é conexão. Sim. Por isso que eu digo que o Mastermind com o BNI é muito conectado. Então, o trabalho que eu faço de expansão do BNI na Zona Leste, porque BNI... na região sul de São Paulo, na região central de São Paulo, tem inúmeros grupos. Sim. Porque a mesma coisa que Mastermind. Tem turmas de segunda a sexta, de segunda a sábado, né? Uhum. Todos os dias da semana. Agora, quando a gente fala de Zona Leste, não, o dinheiro acontece na Berrini. Não, o dinheiro acontece na Paulista. E aí, esse meu jeitinho de querer fazer as coisas acontecerem, estou desbravando o Mastermind já desde 2017, desbravo o Mastermind na Zona Leste, Sim. no Tatuapé especificamente, e agora como diretora executiva de expansão do BNI na Zona Leste. Então, pegando Itaquera, São Miguel, Penha, Vila Matilde, todos esses bairros aí da Zona Leste, que é gigantesco. 4 milhões de habitantes. Que legal. Imagina o nível de empresários que não precisam se deslocar até Berrini, até principalmente de novo. A pandemia nos trouxe isso. É verdade. Todo mundo que ia para lá para ganhar dinheiro, hoje ganha aqui na sua casa, no seu home, Exato. ou transferindo a sua empresa para cá, para o seu bairro. Então, não preciso mais ir para lá para fazer acontecer, né? Sim. Estar lá para fazer acontecer. Sim. Então, já estou há 9 anos. Que legal. Aliás, curioso, entrei no BNI exatamente porque, lembra que eu disse que eu estava no escritório? Aí levei o Mastermind para a família, levei o Mastermind pros amigos. E aí eu me vi, e agora? Levo o Mastermind para quem? Eu só conheço o mundo da iluminação. Não conheço nada, eu trabalho a vida inteira com iluminação. Iluminação em São Paulo, o grande foco é a Rua da Consolação. Sim. Acabou.
Falei do Mastermind ali, acabou. Pra quem eu falo do Mastermind agora? Quem é que eu conheço? Minha rede de contatos tá ninfa, tá pequena. E aí entrei no BNI por conta disso. E hoje 70% da minha receita vem por indicações qualificadas do BNI. Que legal. Fantástico. E para um empresário que tá ouvindo a gente aqui agora, como que faz para poder conhecer o BNI? Basta entrar no site do BNI São Paulo Tá. e ver qual é o grupo do BNI mais próximo no teu bairro, que tem mais próximo, e se inscrever através do site e fazer a visita. Esse encontro acontece tem todos os dias da semana, menos de segunda, e ele acontece às 6:30 da manhã. Poxa, tão cedo assim? Exatamente para que a gente tenha a possibilidade de ter a demanda do nosso trabalho, né, durante o dia livre, para poder tocar sem nenhum maior comprometimento. Então, nós nos reunimos com o comprometimento de nos ajudarmos com as referências qualificadas, das 6:30 até 8:30, 9 horas da manhã, uma vez por semana. E sucesso. É isso, muito bom. Teu rodízio é hoje, por isso eu não vou conseguir te segurar mais, é uma pena, mas já deixando aqui aberto que você vai ter que voltar, porque você tem muita coisa para poder compartilhar. Uma pergunta que eu sempre faço para todo convidado e com você não vai ser diferente. Se você pudesse voltar pra Kátia que saiu de lá... Piraju. Piraju. Você tinha quantos anos quando você saiu? 17. Tá, você tinha 17 anos naquela época. Se você pudesse voltar lá naquele tempo, tendo o conhecimento que você tem hoje, o que você diria para essa Kátia? Bora empreender. Bora empreender. Empresário não tem jeito. Bora empreender. Tá esperando o quê para empreender? Tá esperando o quê? Com todo esse conhecimento, fazer a diferença na vida da pessoa. Fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que eu diria para a Kátia de 17 anos atrás, que tinha essa garra toda, essa vontade toda, mas não tinha consciência da diferença que ela podia fazer na vida das pessoas. E hoje eu tenho essa consciência. E tem a consciência que os dons estavam adormecidos aí dentro. Adormecidos. Todo mundo tem uns 17 dons. Todo mundo tem as 17 características. Fantástico, Kátia. Quero te agradecer demais. A mim, você... Toda vez que eu te encontro, você contribui muito. Hoje não foi diferente, foi uma aula. Um prazer te receber aqui tão longe, né, no nosso podcast, mas valeu muito a pena. Onde que a galera te encontra nas redes sociais? Mastermind Sampa, tá, no Insta, e Katia.Navarro Cabreira. Boa. Também, no Insta. E o site também é www, né, Mastermind Sampa. Fantástico. Lá tem tudo, tem nossas grades, tem a escola, porque é uma escola de negócios, a Mastermind. Sim. Então tem grades dos nossos treinamentos, da agenda, tem tudo certinho lá. E será um prazer ter os seus espectadores aqui, todos ali nos curtindo e sabendo um pouquinho mais de Napoleão Hill. É isso aí. Acompanha a Kátia, porque você não vai estar perdendo, pelo contrário, você vai estar agregando, aprendendo com ela, vai valer muito a pena. No mais, se você ainda não é inscrito nesse canal, normalmente eu digo que quem não se inscreveu, nasce uma espinha na ponta do nariz, ganha uns 10 quilos a mais, então... Você não vai querer isso, né? Bora. Se inscreve agora, por favor. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que se ele transformou a você, vai transformar aquela pessoa querida que você tanto quer bem. Certo? Valeu e até o próximo episódio. Kátia, mais uma vez, muito obrigado. Eu que te agradeço. Obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.